Esse aqui é o Giro da Bolsa, um programa aqui semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje, coloca aqui, começando aqui ó, com a foto do nosso amigo Ricardo, pode colocar aqui, tira a foto aí, alguém que depois não vai querer mostrar. Ricardo, que ele tá fazendo uma homenagem pro STF, tá fazendo uma homenagem para um dos nossos ministros, não vou falar o nome, ele raspou a cabeça em homenagem ao ministro. Tá vendo? Fala aí pra você ver. Fala dele, Fala aí. Fala dele. Desculpa. É mal, Xandão, pode ligar de novo. A gente não vai falar mais de você. Com delas tem nada a ver. Com delas tem nada a ver. Pode ligar, cara. Confia em mim. Hoje o programa tá aqui sensacional. Vamos começar com o nosso querido índice Bovespa, né? Que realmente não vai progredir pra lugar nenhum, porque uma semana sobe 1, cai 3, né? Bovespa 3,34% de queda aí nessa semana. E o AVP11 rebentou com tudo logo. Falou, vou cair 3 não, que eu gosto de cair com força. Caiu 5,01% pra mostrar que até na queda ele é maior. Muito obrigado, então, viu, Bradesco? Te agradeço aí. R$118,70. Bradesco, Itaú, obrigado. Bradesco. Eu tinha falado pro Douglas que esse trem ia cair, não acreditou, não. Queria agradecer também a Petrobras aí. Quero agradecer também o Douglas, também. Douglas, eu falei pra ele que essa merda, esse Bradesco tá ruim, ele tá falando que tá bacana, né? É isso aí. Brincadeira, viu, Douglas? Aqui, ó. A gente teve aí uma semana movimentada nos mercados, decisão de juros importantíssima aqui no Brasil, com certeza vai impactar quem? Seu bolso, né? Que é isso, a gente vai falar do risco da inflação explodir. Ninguém aguenta mais isso, né? Principalmente os alimentos. Também teve queda braba no mercado de trabalho americano, e isso fez o Bitcoin e as bolsas dispararem, vou te explicar por que desse fenômeno agorinha. Vou te atualizar também com relação aos conflitos do Irã, e como que isso fez a Petrobras ter um lucro absurdo nesse último trimestre. A gente vai falar sobre tudo isso no Giro da Bolsa. Mas a gente começa aqui com um probleminha que o governo Lula tem conseguido para a diplomacia brasileira, né? Nessa semana, os Estados Unidos revogaram o visto diplomático da embaixadora do Brasil em Washington, a Maria Luísa Viotti. E isso foi considerado uma escalada da crise entre os dois países, porque as justificativas do Trump foram a demora do Brasil para aprovar o embaixador que ele tinha indicado para ficar em Brasília, além daquela decisão do Itamaraty de negar o visto para os dois diplomatas americanos que tentaram vir para cá na semana retrasada. Aí os Estados Unidos disseram que foi uma decisão recíproca, mas do lado de cá, o governo Lula falou que não foi nada disso, que as razões são políticas e ideológicas. E ainda acusou o Trump de interferir no país dos outros e de se intrometer no processo eleitoral brasileiro. O Trump tá querendo tirar de eleitor para votar no Flávio Bolsonaro aqui, o Lula ficou puto. E para piorar, saíram as notícias sobre alguns exercícios militares que os Estados Unidos vão fazer com o Brasil e mais 17 países, que é coisa básica aí sobre desastre, ajuda humanitária, cooperação militar, método para prender presidente da República do nada. Só um testezinho tranquilo aqui. Mas nas redes sociais já saiu um monte de gente falando aí que a presença das tropas e de um porta-aviões americanos seria a preparação para uma invasão. Faz pouco sentido, mas eu não duvidaria. Se tratando dos Estados Unidos, né, do nada, fizeram alguns exercícios ali na Venezuela e de repente, né? Isso aí seria igual a quando você fala pra Morena que vai fazer uma massagem nas costas dela? Cabecinha. Só a cabecinha. Não tem ombro. Só que aí veio a cerejinha do bolo, que foi uma declaração do ministro da Defesa, o José Múcio, que ele falou que se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, a gente vai ter que abrir o portão, dando a entender o óbvio, né? As Forças Armadas brasileiras não têm muita condição de encarar os Estados Unidos. Mas aqui eu queria dizer mais uma coisa. Eu queria deixar bem claro que se os americanos vierem pra cá, a invasão não vai ser, que a gente não vai considerar. Vão pagar caipirinha do mesmo jeito, vão ter que pagar cerveja, não tem desconto porque é militar, não. Vai pagar imposto normal. Quiser vir, não tem pra que a gente impedir. Vem trabalhar aí, ué. É, pô, vir. Ah, não, estamos fazendo uma invasão. Tá bom, vai ter que comprar no supermercado, vai ter que fazer tudo do mesmo jeito. Não vai ter ninguém defendendo. Eu já dizia o Raul Seixas, né? Vamos alugar o Brasil. É isso aí. Não, nosso exército vai continuar pintando meio-fio na tranquilidade. Não tem pra que ficar envolvendo em conflito armado, não. Eles vieram pra cá, vão ajudar a pagar imposto, vão trabalhar normalmente, ganham dólar, vai poder gastar, alimentar nossa economia. Não tem pra que inventar conflito. Eu rezo pra que os militares brasileiros digam o seguinte, ó, pode ficar à vontade, né? Fica aí tranquilo. A casa é sua. Ah, não, mas vão querer invadir o Congresso. É um favor que nos fazem. Nos faça essa gentileza. Nos faça essa gentileza. Vai trocar o governo, pô. Aí também não, mas não faça isso, veja bem, né? Porque anexar o Brasil eles não vão querer, é muito grande, é muita gente, 220 milhões de habitantes. Muito trabalho. Healthcare americano não dá conta de custear isso aí não, o SUS é pica, não tem jeito não. Acho que eles não vão querer não, injetar a gente tudo lá, tá louco? Metade da população recebe algum tipo de auxílio, às vezes tem bala pra isso não. O Brasil é rico demais, não dá conta não. Mas é claro que o Lula não gostou nada dessa fala aí, né, do ministro da Defesa, do José Múcio, né? Ele ficou boladão porque pro governo como um todo isso acabou mostrando muita fragilidade aqui da nossa parte. E por falar em crise diplomática, o Lula também tá em pé de guerra com o presidente da Argentina, o Javier Milei. Resolveu bancar o diplomata agora. Que veio participar do lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro e fez algumas críticas pesadas aí. Chamou o Lula de ladrão, corrupto e presidiário. Falou mal do governo e deu algumas alfinetadas aí no ministro Alexandre de Moraes, né? Primeiro,
O Itamaraty tinha só convocado o embaixador da Argentina para dar explicações, mas como Milei continuou criticando o Lula, o governo decidiu tirar o embaixador brasileiro da Argentina por tempo indeterminado, o que na prática significa rebaixar a representação diplomática em Buenos Aires para um nível de encarregado de negócios, né? Tipo assim, não tô dando muita bola para esse país, não. Coloca um encarregado aí que não é coisa muito relevante, não, né? E é interessante isso, porque a Argentina tem como principal parceiro comercial o Brasil, né? E o que a gente tem, né, de fato, é mais um ponto de tensão do Flávio Bolsonaro, tanto com o governo quanto com o Xandão. Inclusive, nessa semana, o Flávio voltou a criticar a decisão do ministro de impedir visitas ao pai dele até o fim das eleições. Ele chegou a comparar as restrições impostas ao Bolsonaro ao AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar em 1968. Mas se fosse esse o caso, o Bolsonaro ia ficar feliz. Se for um AI-5, o Bolsonaro é a favor. E depois de receber vários recursos, o ministro Alexandre de Moraes, que agora vai ser chamado de excelentíssimo senhor ministro nesse programa, maravilhoso, pediu para a PGR se manifestar sobre essas proibições, entre elas as visitas políticas e o direito de manifestação pública do Bolsonaro. Pô, mas o cara tem direito de falar, né? Muito complicado você proibir visita. O Lula era muito visitado quando ele estava preso, dava as opiniões dele, indicou o Andrade, né? Recebia visita íntima. Mandava as cartinhas. Pô, e o Bolsonaro tá em casa, não tá? Como é que você proíbe alguém de receber visita em casa? Que isso, eu recebo o que eu quiser na minha casa, não é isso? Só porque eu tô preso agora eu não posso tomar um café. Daqui já se viu. Um caldo de cana. O Collor, por exemplo, quando ficou preso, ele ficou preso na cobertura dele, descia todo dia pra tomar um coco. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro parece que se reconciliou com a madrasta dele, a Michelle Bolsonaro. Eles fizeram as pazes. Ela falou que vai caminhar com ele nas eleições. Tá tudo às mil maravilhas. Mas o fato é que essa caminhada não vai ser nada fácil. Tem que chamar o Nicolas, ele que é especialista em caminhada longa. O Flávio tem que remar demais para tirar vantagem do Lula nas pesquisas, que vinha aumentando desde maio e agora estacionou nos 5 pontos, considerando o segundo turno. O Lula tá com 44 contra 39 do Flávio. Mas é bom lembrar que o índice de reprovação do Lula continua bem alto, 49%, e que estão surgindo outros problemas no entorno do governo, que estão preocupando aí o pessoal do PT, né? Além das investigações também do Banco Master, envolvendo o senador Jacques Wagner, que teve que deixar o cargo de líder do governo no Senado por conta desse suposto envolvimento com um homem chamado Daniel Vorcad. Agora, estão surgindo várias outras denúncias aí nas investigações de fraude do INSS que estão muito focadas na atuação do filho do presidente, o chamado Lulinha, mas que também estão derrubando mais gente no círculo mais íntimo do Lula. Nessa semana, o ex-chefe do gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, não confundir com Marcola, líder do PCC, que diz que não é líder do PCC, conhecido também como Bonitão, que está preso. É o pai do Uruan, não é? Não. O pai do Uruguai é o Marcinho da VP. Tem o sobrenome Nepomuceno. E por um acaso é meio doido da cabeça e conversa fazendo assim, ó. E aí o Marcola aí teve que deixar a equipe da campanha da reeleição do Lula porque ele tá sendo investigado por ter recebido dinheiro de uma amiga do Lulinha, a Roberta Luxinger aí. Luxinger, que aparece no processo como uma das favorecidas pelas empresas do careca do INSS. Não confundir com o Ricardo, que é o careca da UVP. O que era o principal operador de todo o esquema aí de dinheiro dos aposentados e pensionistas. E sabe uma coisa que ele nunca fez? Nunca colocou dinheiro na Previdência da UVP. Sabe por quê? Porque é muito barato e não dava pra ele ganhar nada em troca, né? O careca do INSS. Sacana, cara. Então, a esquerda vem tentando blindar o Lula de tudo isso, mas pra piorar essa situação aí, essa operação sem desconto da Polícia Federal também chegou no vice-líder do governo no Senado, o senador o Everton Rocha, que é apontado como alguém muito ativo nesse grupo que articulava as fraudes do INSS ali, e também significa que o Lula pode ter que refazer boa parte da articulação política dele lá no Congresso, que acabou de voltar do recesso agora e que continua sendo uma pedra no sapato pro Lula, né? Inclusive, o Lula parece que já aceitou a derrota com relação à PEC que acaba com a escala 6x1, que seria politicamente excelente pro Lula agora, né? Uma medida bem populista no ano eleitoral, mas que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, bateu o pé e deixou para votar só depois das eleições. E é bom lembrar que um dos motivos desse mal-estar entre os dois poderes são as emendas parlamentares, que foram muito criticadas pelo Lula e que desde o ano passado estão na mira do ministro Flávio Dino, que foi o último indicado pelo Lula aí pro STF. Nessa semana, o ministro mandou a Polícia Federal investigar as chamadas emendas PIX, que são transferências feitas diretamente para os estados e municípios indicados pelos parlamentares e que na prática deixa os governadores e os prefeitos usarem esse dinheiro como quiserem, né? É claro que obedecendo algumas regras legais, como por exemplo, garantir o desvio. O TCU já tinha dado uma olhadinha aí em 100 repasses feitos para 73 municípios e 2 estados e viu que tinha maracutaia não, né? Tinha uma sobretaxa. Engodo nos Uma sobretaxa. Tinha um dinheiro ali que o pessoal tava pegando. Principalmente com fraude em licitações e superfaturamento de preços. Quem diria, né? É bom lembrar que no total o orçamento desse ano previu um pagamento de 61 bilhões de reais em emendas para os deputados e senadores fazerem a boa gestão, né? Nos estados de origem.
essa gestão boa, né? Agradar aquele prefeitinho que é seu amigo. E o problema maior de tudo isso é que o Brasil está num momento muito delicado. Rombo fiscal, uma taxa de juros altíssima que só faz piorar esse rombo. Embora nessa semana, né, a gente tenha conseguido aí um corte da taxa Selic em mais 0,25 ponto percentual, a gente foi para 14% ao ano, mas isso mantém o Brasil aí como o país com o segundo maior juro real do mundo, né, já descontado a inflação. E quando eu falei no início desse vídeo que tudo isso tem a ver com o seu bolso, é porque esse 14% de juro ainda é extremamente restritivo, né? A gente tem visto muitas empresas quebrarem ou entrar em recuperação judicial porque não conseguem mais pagar os juros das dívidas ou porque não conseguem crédito para manter as operações. E no fim das contas, isso significa que a gente vai perdendo a capacidade produtiva. Consequentemente, a nossa oferta de produtos e serviços ela está ficando cada vez mais escassa e com isso o preço de tudo acaba subindo, né? Eu falei disso aqui nesse vídeo, tá lá em cima, mostrando o que está acontecendo com a nossa economia agora. Os números também estão mostrando isso aí tudo, né? Saiu nessa semana mais um resultado negativo da produção industrial, a confiança empresarial também do Brasil, lapada, menor nível desde dezembro. E o brasileiro continua muito endividado, com 8 de cada 10 famílias tendo problemas financeiros, principalmente com o cartão de crédito. E o pior é que boa parte desse dinheiro que está sumindo está indo para onde? Para as bets, que tiraram 62 bilhões de reais das famílias brasileiras só no ano de 2025. Se você joga, você é burro. Se você é um deputado, nunca apresentou um projeto anti-bet, você é um canalha, um salafrário. E se você divulga bet? Se você divulga bet, sua mãe... Calma lá, calma lá. Mas olhando um pouco mais para o nosso mercado, o que a gente teve nessa semana foi o Ibovespa para responder nesse cenário mais complexo no Brasil. O que foi? Risco fiscal, crises no entorno do Lula, juro alto, saída de capital estrangeiro, enquanto lá fora o movimento foi o quê? O contrário, o movimento foi sexy, sensual, né? Bem sexy. Quem lembra dessa música aí tem mais de 40 anos. Sexy. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Devagarinho até embaixo. Embaixo. E as bolsas americanas reagindo a uma possibilidade maior ainda da queda dos juros, devagarinho até embaixo. O que ficou mais evidente com a divulgação do payroll, que mostrou uma queda inesperada no mercado de trabalho, mas que é positiva para o Ricardo. Ele fica muito feliz quando isso acontece, porque tem chance de baixar a inflação por lá, né? Esse é um fenômeno que sempre acontece ainda. Quando você tem uma queda na questão do emprego aqui, menos dinheiro na economia, menos dinheiro disponível, o pessoal indo menos no supermercado, comprando menos as coisas, vai sobrando na prateleira, o preço vai caindo, aquela alegria, não é isso? E outro destaque para as bolsas americanas estão sendo o resultado das empresas do segundo trimestre de 26, que estão vindo melhor que o esperado e que fizeram as ações das empresas de tecnologia se recuperarem ao longo da semana. E aí, mesmo com os conflitos no Irã, mantendo o mundo em determinado alerta, né, por causa da volatilidade no preço do petróleo e do risco de estourar uma inflação global, essa alta das ações de tecnologia e de inteligência artificial fizeram o SP 500 e o Nasdaq subirem bem ao longo da semana. E olhando o fechamento dos outros indicadores, o Ibovespa fechando no vermelho, o dólar subindo um pouquinho, né, foi para R$ 5,09, e o Bitcoin e o Ethereum também pegando carona no payroll e fechando a semana no azul. A gente chega naquele momento lindo. Você para e analisa, olha o que está acontecendo no nosso mercado, você percebe que a gente vai ter uma das melhores oportunidades da história. Tanto é que os gringos estão fazendo ou seja, comprando as empresas de volta, né? Levando, fechando o capital das empresas, porque estão baratas demais. Inclusive, para você que já é aluno da UVP, você pode dar uma olhada lá no seu sistema, na plataforma, que a gente lançou um lugar lá na renda variável, você clica no botão, vai nas ações, você tem as carteiras. A gente subiu lá 4 modelos de carteiras, muito legal para você que é aluno. Você não precisa comprar ela lá do jeito que tá lá. A gente deixou um botão para você que não quer ter o trabalho de ficar analisando, mas você pode olhar as ações que a gente colocou lá dentro, porque elas mostram que a gente está numa oportunidade excelente. É lógico, vai respeitar o diagrama, você que já é aluno vai lançar no sistema, ele vai te falar o que tem que comprar. Essas carteiras fazem automático se você não quiser ter esse trabalho, mas eu recomendo que você analise o que a gente colocou lá, que tem muita empresa boa que está quase de graça. Se você não é aluno ainda, você pode escanear aqui o QR Code e começar na turma desse mês. E quem vem pelo link do Giro da Bolsa? Não vou dar mais presente, não. Não. Mas a garantia você vai dar de 100%. Ah, garantia eu dou. Mas presente se a pessoa não aprender no final do curso, você devolve o dinheirinho dela. Se não aprender, eu devolvo. Mas presente não tem, não. Então, o negócio é o seguinte. O que é uma rapidinha? Uma rapidinha é aquela coisa excelente para se fazer dentro do Uber. Enquanto você chama o Uber para sair da balada. Com o Uber? Não. Só falando. Dentro do Uber com a Morena. A Morena tá ali. Cara, dentro do Uber, Dentro cara? do Uber. Isso é crime. E eu queria propor o seguinte. Você não acha que deveria existir... Isso é crime, cara. Uber Sex? Tem Uber X, Uber... Uber Sex. Cara, vocês são malucos. Olha o que vocês estão falando. Ouve o que vocês falam. Você não acha que tem um mercado, um negocinho, um dinheiro aí? Um não. negócio? Não tem. O que é uma rapidinha, Casimiro?
É uma coisa boa pra se fazer no Não, Uber. notícia que não é nem irrelevante ao ponto de ficar Que fora isso, do programa, nem relevante o suficiente ao ponto de ganhar um destaque. A Petrobras lucrou 52 bilhões de reais no segundo trimestre de 2026, praticamente o dobro do resultado do mesmo período do ano passado. E a estatal também bateu recorde de produção de diesel em julho e anunciou o pagamento de 17 bilhões em remuneração aos acionistas, reforçando a política de distribuição de dividendos. 3,77% de queda na semana, R$ 40,87. E os bancões soltaram bons resultados no segundo trimestre, mas as ações acabaram caindo na bolsa. O Bradesco, com lucro de 7 bilhões, foi pressionado pela preocupação com a inadimplência e pela essa necessidade aí de reforçar o capital. Inclusive, a oferta de ações é uma coisa muito incomum para banco. Eu, sinceramente, diria para você que eu não vejo isso, há anos, um banco precisando colocar dinheiro para dentro. Isso aí é mau sinal. Já o Itaú, que lucrou 12,4 bilhões de reais, sofreu com a realização de lucros e com expectativas mais moderadas para o crescimento da margem financeira, né? Então, 5,87% de queda nas ações de Itaú e Unibanco, e o Bradesco caiu 6,93%, né, na semana aí. Vou até mandar um print pro Douglas aqui. Porque ele é uma égua. Então, o Brasil pode adicionar aí 192 bilhões de reais ao PIB até 2050 com a expansão de cadeia de minerais críticos e terras raras, segundo um estudo da Anshan Brasil, né? O levantamento também prevê a criação de 750 mil novos empregos, caso o país invista no processamento e na agregação de valor desses minerais. Em vez de concentrar a atividade apenas na extração aí, o Brasil começar realmente a fazer alguma coisa. E um ataque hacker na plataforma BitGoiás, né? Mentira, da BitGo. Uma das principais empresas de custódia de criptomoedas resultou no desvio de cerca de 110 milhões de dólares em bitcoins. Se fosse na BTC, não tinha dado nada. Brincadeira, faça sua autocustódia se você tem essa capacidade para isso. O caso chamou a atenção do mercado porque a empresa usa sistemas de armazenamento a frio, que é considerado uma das formas mais seguras de proteger os ativos digitais, reacendendo o debate sobre os riscos da custódia no mercado de criptomoedas e Bitcoin. Um pedaço de um foguete da SpaceX colidiu com a Lua na quarta-feira, abrindo uma cratera de aproximadamente 18 metros de diâmetro no solo lunar. A empresa vai ter que pagar a indenização, brincadeira. A empresa disse que não teve nenhum risco para a Terra, que é normal a Lua sofrer impacto de meteoritos e que esse evento é uma oportunidade científica para estudar a formação de cratera e o comportamento de poeira lunar. Foi até bom. Foi de propósito esse ano, não foi não? Eu fico imaginando se ele tivesse uma empresa de arma, né? Ah, acertou o buraco, é até bom pra estudar o efeito da balística no corpo humano. E pra fechar aqui, a gente traz notícias traz uma realmente notícia que relevantes. presta aí, por favor. Um policial americano se vestiu de arbusto e ficou escondido numa rua pra multar os motoristas que ficam mexendo no celular enquanto dirigem. Isso aqui, eu queria falar uma coisa. Isso aqui é cara. Isso aqui é tem uma pica. Tem um corno, cara. Tomei uma multa esses dias. Eu tô na raiva disso. Você tomou? Tomei uma multa, tava dirigindo. Eu mesmo. Quando eu vou dirigir agora, eu tomo multa. Tava dirigindo em destino a Senador Canedo. Aquela... E ali tem um Tem radar... uma megalópole aqui perto de perto Goiânia. de Goiânia, cidade gigantesca. O PIB é maior que dessa cidade medíocre sua, o PIB per capita. E o negócio é o seguinte, tava indo pra lá. Será que ele tinha um daqueles caras com aquela pistolinha, cara? Não é possível. Véi, Fila da... a vontade que dá de atropelar o cara da pistolinha é gigante, não é? E não deu tempo de frear. Sabe quando você dá aquela freada, você senta o pé, mas você fala... Ih. Aí eu vi até ele dando uma risadinha. Não sei se também eu tô imaginando coisa, porque eu tô com síndrome de perseguição. E a gente tá gravando esse programa na sexta-feira, dia 7 de agosto, mês do cachorro louco, e é também o dia da cerveja. Domingo agora é dia dos pais, né, pô? Ah, hoje? agora é. Hoje é dia dos pais. Pô, parabéns aí, cara. Eu não vou dar parabéns pra ninguém não, que eu não tenho pai mais. Você deve ter recebido muitos parabéns na sua vida, né? Por que você tá dando parabéns pro casal? Eu e ele sabe. Vocês são pai um do outro? Não, Ele tá com a mãe? ainda não. Não, o que é isso? Cara, você viu esse vídeo do pai um do outro? Você viu esse já vi meme? que eles tão Põe aí! brincando. Como é que é? Tu é o quê, mano? Eu sou junto com a mãe dele, é junto com minha mãe. E vocês são o quê? Padrasto um do outro. Homem vestido de morte foi preso depois de assustar pacientes no telhado de um hospital. Não, isso aí. Aí não, cara, aí não. Imagina Ainda vai ter que pagar você uma- deitado lá na cama. Aí você vê. Isso não é engraçado. É assim. Isso é engraçado. Ei, velho, brincadeira tem hora, velho. Isso aqui não é brincadeira, não. Minha mãe ela tinha mania, ela acordava de madrugada pra beber água, alguma coisa. Ela tava mexendo nos trem na cozinha, aí eu peguei assim, ó, eu tava no computador, eu vim andando assim, ó, devagarinho. E aí eu cheguei e fiz, só assim. E ela, ficava no chão e ficou...
estatelado. Eu falei, matei minha mãe. Puta que pariu. Pô, desejei um Feliz Dia dos Pais pros pais. Eu não tenho presentes. pai, cara. Não, mas pros papai aí, nossos alunos. Eu não vou desejar Feliz Dia dos Pais. Isso pra mim é tema sensível. Você que é filho, vai dar parabéns pro seu pai. Vai pra baixa da égua, você e seu pai. Fala aquela. Tem Na égua, muito engraçado. tem aquele cálculo muito legal que você já fez várias vezes aqui, de quantas vezes você vai ver sua. Nunca mais você vai ver seu pai. Calma É aí, isso. mano.